A ideia de no princípio não está falando de tempo, está falando de um lugar. E nós vamos ver isso na Bíblia agora. Só que agora algo mais louco. Se eu perguntar pra você agora, nesse momento assim, falar assim, irmão Beto, irmã Patrícia, nesse momento, aonde Deus habita? Onde ele faz morada? Dentro de você, dentro de mim, dentro dele. Agora olha que louco. Se ele habita dentro de mim, como que isso é possível? Deus olhou para a terra e ele não achou uma casa que ele pudesse fazer morada. Lembra que nós lemos agorinha ali que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Ele não habita em templos feitos por mãos de homens? Se ele não habita em templos feitos por mãos de homens, qual é o lugar que ele achou para poder fazer morada? Então ele escolheu nós para fazer morada. Então nesse momento ele habita dentro de nós e nós habitamos dentro dele. Nós moramos em Deus e ele mora em nós. Nós moramos em Deus e ele habita em nós. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Glória! Porque esse nível de revelação é capaz de nos transportar para outro lugar, para outro nível. Se eu conseguir compreender essa revelação, o meu comportamento como servo de Deus vai subir. Nós vamos para outro nível. E aqui nosso entendimento precisa subir. Vamos ler 1 Coríntios 6,19. Vai ficar mais fácil ainda para a gente conseguir entender. Tá dando aí, irmão Beto? Irmão Beto. Observa. O vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus. Ou seja, a ideia é simples. A ideia do texto é simples. Deus é sua casa. E você é a casa dele. Se nós moramos nele, ele também mora em nós. E aqui nosso entendimento precisa subir um pouco. Aqui a gente precisa avançar um pouco, subir o nível. Por exemplo, a questão do pecado. Um exemplo é a questão do pecado. Quando a pessoa diz assim, se eu pecar, Deus vai ver o meu pecado. Irmão, a gente tem que entender o seguinte. Quando nós pecamos dentro de Deus, porque nós estamos dentro dele. O nível é muito mais alto. O nível é muito maior. Ao mesmo tempo em que Deus está dentro de nós, nós estamos dentro dele. Então a ideia, se eu pecar, Deus vai ficar vendo meu pecado. Não, se eu pecar, eu vou estar pecando dentro de Deus. Entenda. Se essa informação se tornar uma revelação no seu espírito, você vai começar a enxergar a sua vida de uma outra forma. Porque qual é a pergunta que eu faço? Desde que eu entendi essa revelação, a minha pergunta sempre é: como é que eu estou me comportando dentro dessa habitação? Como é que eu me comporto dentro da habitação? Se eu habito dentro de Deus, se eu penso, eu não vou pecar, ou eu vou pecar, se eu pecar, Deus vai ver meu pecado. Não. Se eu pecar, eu vou estar pecando dentro de Deus. Não só pecando dentro de Deus, como Deus também dentro de mim. Então, se essa informação se tornar uma revelação, o meu nível vai subir para outra. A minha compreensão o meu comportamento de vida vai para outro nível. Como é o nosso comportamento dentro dessa habitação? Ao mesmo tempo em que Deus está dentro de mim, eu estou dentro dele. Aí, ainda em 1 Coríntios 6, lê para mim aí, verso de número 18, porque é isso que Paulo está falando. 1 Coríntios 6, verso 18. Olha o que ele está falando, se você peca com fornicação, você peca contra o próprio corpo. Aí ele vai completar no verso 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito? É isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 6, 18 e 19, ele está dizendo o seguinte, tome cuidado, porque Deus está dentro de você, e você está dentro de Deus. Cuidado com a morada de Deus e com a sua morada. Consegue pegar? Então nós estamos dentro de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós estamos dentro de Deus, ele está dentro de nós. E como é que eu tenho me comportado dentro dessa habitação, dentro dessa morada? Qual é o meu comportamento? Como eu tenho agido? Alabaraçai. Aí eu vejo às vezes uns crentes, que vivem atemorizados, vivem com medo. Vivem dizendo, pastor, Deus me abandonou, Irmão, como Deus te abandonou se você habita dentro dele, ele habita dentro de você? É impossível Deus te abandonar. Não cabe a ideia de um Deus que nos abandona, uma vez que eu tenho esse nível de revelação que eu estou dentro dele. Aí eu entendo quando é que o salmista diz, se eu for no inferno, lá ele está, se eu for no fundo do mar, lá ele está, se eu for no mais alto dos céus, lá ele está. Por quê? Porque tudo habita dentro dele. Então para onde eu for, eu vou estar dentro dele. Não tem como fugir. E não tem como Deus te abandonar, porque ao mesmo tempo que eu estou dentro dele, ele também está dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, isso é uma revelação que transforma o nosso modo de viver. Por quê, pastor? Porque você estando nesse esconderijo, aonde há descanso, nada pode te tocar, aleluia!
Esse é o verdadeiro esconderijo, quando eu tenho essa compreensão, essa revelação. É uma troca de casa, você habita nele e ele habita em você. Será que tem alguma coisa que está fora do controle de Deus, gente? Nada foge do controle dele. Aleluia! Espírito de vida. Imagina o tamanho, gente, desse Deus. Ele criou tudo nele para que habitássemos nele. E ele olhou para a terra e disse: eu não vou habitar em templo feito por mão de homem, mas eu vou habitar dentro dele, dentro dela. Nada foge do controle dele. Nada. Não importa o quanto a gente acha que ele nos abandonou, que ele nos esqueceu. Não tem como. Ele está olhando e está dizendo: não, filho, não, filha. Eu estou bem aqui dentro de você e você está bem aqui dentro de mim. Aleluia, aleluia. Aleluia. Espírito de vida. Glória a Deus. Agora nós vamos ler João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Observa, o no princípio não está falando de tempo. Por quê? Porque, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se o verbo é Deus, logo não pode ter princípio. Se o verbo é Deus, logo não pode ter princípio. Porque o que o texto está dizendo é que tanto o verbo quanto o princípio é a mesma pessoa. Aleluia! Porque a ideia, gente, é simples. É simples. Se o verbo é Deus, e Deus é de eternidade a eternidade, logo ele não tem princípio enquanto início. Ele não tem início, ele não tem princípio. É o que está escrito em Hebreus 7, verso 3. Não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ele não tem princípio, ele não tem, porque ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Então, tanto o verbo quanto o no princípio é a mesma pessoa, em João 1, verso 1. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Aqui, já o no princípio do verso 2 está falando de tempo, aqui já é tempo, porque o verbo está denota tempo. Tá dando para pegar? O tempo em que ele estava. Ou seja, no princípio estava com Deus, o tempo em que ele estava com Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento. O verso de número 2, o princípio do verso 2 e o princípio do verso 1 é diferente. O princípio do verso 2 é tempo, o princípio do verso 1 é o verbo. Consegue entender? Verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, trabalho nele fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E por que sem ele? Se ele não existir, nada se fez. Por que se ele não existir, nada se fez? A ideia é simples, porque tudo foi feito nele. Se tudo foi feito nele, logo, se ele não existe, nada existe. Pegou ou não, crente? Eu não sei se você está entendendo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que sem ele? Se ele não existir, nada se fez. Porque tudo foi feito nele. Logo, se ele não existe, nada existe. Consegue compreender? Então, tudo que existe, existe nele. Então, observa, o no princípio de Gênesis 1, verso 1, por si só, no original do texto, já denota um local, uma parte selecionada. Então, o no princípio é o local da criação de todas as coisas. Tudo foi criado nele e por ele e também para ele. Irmãos, a informação é fácil de receber. Difícil é receber a revelação. E é isso que vai mudar a tua vida. É a revelação, não a informação. Você consegue acreditar que nesse exato momento, enquanto você participa dessa aula, você está dentro de Deus? Você está dentro de Deus nesse exato momento? Você consegue crer nisso? Quando você for dormir daqui a pouco, você vai dormir aonde? Dentro de Deus. Quando você for trabalhar amanhã, você vai trabalhar onde? Dentro de Deus. Você anda onde? Dentro de Deus. Você caminha, você se move dentro de Deus. Foi o que nós lemos. A Bíblia diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós vivemos. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que você vai experimentar um descanso tão grande se você receber esse nível de revelação, que nada, absolutamente nada, será capaz de tirar a tua paz. Absolutamente nada. É por isso, crente, é por isso que eu levo a minha vida na paz, porque eu entendo que
habito dentro de Deus e Ele habita dentro de mim. Nada pode tirar a tua paz. Nada, absolutamente nada. E é exatamente tendo esse nível de revelação que eu entendo Filipenses 4:7, que é a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vai experimentar um nível de paz extraordinário. Acredite, crente, nada fugiu do controle do Senhor, nada fugiu do controle dele. Nada, absolutamente nada. Então pega as suas preocupações e lança diante do Senhor e entrega. Senhor, eu estou dentro do Senhor, eu vou descansar agora, Pai, dentro de Ti. Esse lugar de descanso, esse lugar de habitação. Senhor, toma toda a minha ansiedade diante do Senhor. Aleluia. Amém, crente? Deu para pegar? Então hoje nós falamos sobre o princípio como o local onde tudo foi criado, ou seja, nele. Mas o texto também diz que foi por Ele e também para Ele, né? Então na próxima aula nós vamos começar a falar exatamente sobre o trabalho que Ele teve para criar, ou seja, o por Ele, né? Então a Bíblia mostra Cristo trabalhando na criação. E depois nós vamos ver também o objetivo, que é o para Ele, né? Então nele, o por Ele e também para Ele, tá? Nós vamos ver isso tudo em detalhes. Amém, crente? Ficou claro? Qualquer dúvida é só deixar sua mensagem aí nos comentários que eu vou estar respondendo aí. Amém?